Você trabalha de sol a sol, faz horas extras, corta os gastos da casa, é fiel a Deus, devolve o seu dízimo, mas parece que o seu dinheiro tem asas? O mês mal começou e a sua conta já está no vermelho. Sempre que sobra um dinheiro extra, uma geladeira quebra, o carro dá defeito ou surge uma doença do nada. A sensação exata é a que o profeta Ageu descreve na Bíblia. Parece que você está colocando o seu salário dentro de um saco furado. Quando isso acontece, o que a religião manda você fazer? Manda você jejuar, repreender o espírito da miséria, amarrar o devorador e culpar a crise econômica do país. Você faz tudo isso, chora no altar, mas a sua conta bancária continua travada. Preste muita atenção no que eu vou te dizer agora, porque isso vai mudar a sua vida financeira para sempre. O diabo não tem a chave do seu cofre e a economia não é maior que o Deus que você serve. Se a sua vida financeira está travada, existe um pecado oculto operando debaixo do seu teto. Não é roubo, não é adultério, não é nenhum grande escândalo. É um hábito silencioso, uma atitude do seu coração que você pratica todos os dias, que literalmente amarra as mãos de Deus e o impede de te abençoar. Joyce Meyer passou anos da sua vida morando em uma casa minúscula, com as contas atrasadas, chorando e implorando para Deus mandar provisão. Até o dia em que o Espírito Santo não mandou dinheiro, ele mandou um espelho. Deus revelou a ela qual era a atitude nojenta que afastava a prosperidade da porta dela. Neste vídeo urgente do canal Caminhando com Joyce Meyer, nós vamos desmascarar o pecado oculto que seca as suas finanças. Se você não aguenta mais viver contando moedas e sobrevivendo de milagres de última hora, não pule nenhum segundo deste vídeo. A chave para destravar a sua vida financeira será entregue a você hoje. Você passou a vida inteira culpando a economia, o seu chefe, o governo e até o diabo pela sua falta de dinheiro. Mas a verdade espiritual, que vai rasgar a sua religiosidade ao meio, hoje é esta. O diabo não tem autoridade para tocar nas finanças de um filho de Deus que anda em obediência. Se a sua vida financeira está amarrada, o ladrão não está do lado de fora. Ele mora dentro de você. O nome desse pecado oculto é a mesquinhez. Preste muita atenção na lei espiritual absoluta que o rei Salomão nos entrega em Provérbios 11, 24. Ao que distribui, mais se lhe acrescenta, e ao que retém, mais do que é justo, é para a sua perda. A matemática do reino de Deus é exatamente o oposto da matemática do mundo. O mundo diz que para enriquecer você precisa reter, fechar a mão, guardar tudo para si e ter medo de perder. Mas Deus diz que quem fecha a mão com força para segurar o pouco que tem, acaba na miséria. Sabe por quê? Porque uma mão fechada pelo medo não consegue receber nada novo do céu. Nós fomos ensinados a ter medo de pecar roubando, mas a igreja esqueceu de nos ensinar que reter o que deveria ser abençoado também é um pecado gravíssimo diante de Deus. A mesquinhez não é apenas sobre não dar o dízimo na igreja, é um estado de espírito doentio. É a pobreza de alma. Joyce Meyer conta que nos primeiros anos de casamento, ela e Dave viviam no vermelho e a atitude dela em relação ao dinheiro era terrível. Quando a salva de ofertas passava na igreja, ela dava o dinheiro, mas dava murmurando por dentro. Ela ia ao restaurante e não deixava um centavo de gorjeta para o garçom. Ela via uma pessoa passando necessidade e pensava: eu não posso ajudar, eu mal tenho para mim. Ela vivia no modo de sobrevivência, sempre com medo de faltar. Até que um dia o Espírito Santo disse a ela: Joyce, você não é um canal de bênçãos, você é uma represa, e toda a água que fica parada em uma represa apodrece.
Deus é o maior doador do universo. A essência do caráter dele é a generosidade. João 3:16. Quando você vive com uma mentalidade egoísta, sempre tentando tirar vantagem, chorando o preço de tudo, negando ajuda a quem precisa e retendo o que Deus mandou você entregar, você entra em um desalinhamento espiritual brutal. Você literalmente corta o fluxo da provisão. O pecado da mesquinhez levanta um muro de bronze entre você e as janelas do céu. Nós já vimos que a mesquinhez e a pobreza de alma amarram a sua vida financeira, mas nós precisamos ir na raiz da sua ferida agora. Por que você faz isso? Por que você tem tanta dificuldade de ser generoso, de dizimar com alegria e vive com a mão fechada até para comprar algo para si mesmo? A raiz desse pecado não é a maldade. A raiz disso é o medo. É o que nós chamamos de síndrome da escassez. Muitos de nós fomos criados em lares onde as frases mais repetidas na mesa do jantar eram: "O dinheiro não dá em árvore", "Nós somos pobres, a vida é assim", "Guarda tudo porque amanhã com certeza vai faltar". Você cresceu respirando um ar de miséria e, sem perceber, você trouxe esse trauma de infância para o seu relacionamento com Deus. A Bíblia nos mostra um exemplo clássico dessa síndrome no livro de Êxodo 16. Deus libertou o povo de Israel da escravidão e prometeu mandar o maná, o pão do céu, todos os dias no deserto. Mas ele deu uma ordem rigorosa: peguem apenas o suficiente para hoje. Não guardem para amanhã. O que o povo fez? Dominados pela síndrome da escassez, eles pensaram: e se Deus esquecer de mandar amanhã? É melhor eu esconder um pouco debaixo da tenda. Eles guardaram o pão. E no dia seguinte, a Bíblia diz que o maná estava podre, cheirando mal e cheio de vermes. Preste muita atenção na gravidade espiritual disso. Quando você vive apavorado com o dia de amanhã, segurando com força o dinheiro que Deus mandou você liberar, seja num dízimo, numa oferta ou ajudando alguém, você está literalmente chamando Deus de mentiroso. Você está dizendo com as suas atitudes que o Senhor não é o seu pastor e que amanhã Ele vai te abandonar. O medo da escassez faz a sua provisão apodrecer hoje. Joyce Meyer é cirúrgica quando fala sobre isso. Ela diz que o medo é o exato oposto da fé. Quando você opera no medo da falta, você ofende a Deus, porque você o trata como se ele fosse um pai pobre, mesquinho e incapaz de cuidar dos próprios filhos. Essa mentalidade de miséria faz você sempre focar naquilo que você não tem. Faz você ter pena de si mesmo, sentindo-se a vítima do universo. E a pena de si mesmo, como a Joyce sempre ensina, é um ímã para demônios. O medo constante de ficar pobre é a exata profecia maligna que atrai a miséria para dentro da sua casa. Você já entendeu que a pobreza de alma e o medo bloqueiam as bênçãos. Mas existe um terceiro erro fatal que a maioria dos cristãos comete religiosamente todo dia 5 do mês. E é aqui que você fura o seu próprio bolso sem perceber. Quando o seu salário cai na conta, qual é a primeira coisa que sai da sua boca? Você olha para o saldo no aplicativo do banco, olha para aquela pilha de boletos na mesa e imediatamente suspira. Esse dinheiro não dá para nada. Meu salário é uma miséria. Eu trabalho como um escravo só para pagar conta. O dinheiro simplesmente evapora da minha mão. Pare o que você está fazendo agora mesmo. Você não percebe, mas você acabou de abrir a boca para jogar uma maldição financeira em cima do suor do seu próprio trabalho. A Bíblia nos entrega a lei mais ignorada pelos cristãos endividados em Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua. O rei Salomão não escreveu isso como uma metáfora bonitinha para colocar em um quadro.
Isso é uma lei espiritual absoluta. As suas palavras têm o poder literal de secar ou de multiplicar os seus recursos. Joyce Meyer costuma dizer uma frase que é um verdadeiro soco no estômago. Você nunca terá uma vida abundante se continuar tendo uma boca de miséria. A murmuração é um buraco invisível no seu balde financeiro. Toda vez que você paga uma conta reclamando do preço ou resmungando sobre a crise, você está enviando uma mensagem clara para o reino espiritual. Deus, a sua provisão não é boa o suficiente. A reclamação seca a semente na sua mão antes mesmo que ela tenha a chance de ser plantada. Pense no maior milagre financeiro e de provisão de Jesus, a multiplicação dos pães. O que Cristo fez antes de multiplicar aquele lanche de menino que não dava para alimentar nem 10 pessoas, quanto mais uma multidão de 5.000. A Bíblia diz que ele pegou o pouco, olhou para o céu e agradeceu. Ele deu graças. Se Jesus tivesse olhado para os 5 pães e murmurado, "Nossa, só isso? Que miséria!" O milagre da multiplicação nunca teria acontecido. A gratidão é a chave que multiplica. A murmuração é a ferrugem que paralisa. Você precisa fechar a torneira da reclamação hoje. A partir deste mês, quando você for pagar a sua conta de luz, não resmungue. Segure aquele boleto e declare em voz alta: "Senhor, eu te agradeço porque a minha família teve luz este mês. E eu te louvo porque o Senhor me deu saúde para trabalhar e quitar esta dívida." Mude as suas palavras, abençoe o seu dinheiro e você verá as suas finanças mudarem de comportamento. Você já entendeu que a murmuração fura o seu bolso e que o medo da escassez amarra as mãos de Deus. Mas existe um princípio espiritual inegociável que separa as pessoas que vivem milagres financeiros daquelas que vivem sufocadas pelas dívidas. E o nome desse princípio é a lei das primícias, ou o princípio do primeiro lugar. O erro fatal de 90% dos cristãos, quando recebem o salário, é a ordem matemática que eles usam. O dinheiro cai na conta e o que eles fazem? Pagam o aluguel, pagam o cartão de crédito, pagam a prestação do carro, separam o dinheiro do supermercado, pagam até a assinatura da Netflix. E aí, no último dia do mês, se sobrar alguma coisa, eles pensam: "Ah, eu vou dar essa nota de sobra lá na igreja, ou vou ajudar aquela família necessitada." Mas adivinha só? Nunca sobra. Preste muita atenção no que a Bíblia diz em Provérbios 3, 9. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Salomão, o homem mais rico que já existiu, não disse para você honrar a Deus com o resto da colheita. Ele disse: os primeiros frutos. Sabe por que Deus exige o primeiro lugar nas suas finanças através dos seus dízimos e das suas ofertas? Não é porque Ele está com as contas atrasadas no céu e precisa do seu dinheiro. Deus é dono do ouro e da prata. Ele exige o primeiro lugar, porque o lugar onde você coloca o seu dinheiro, primeiro revela quem está sentado no trono do seu coração. Joyce Meyer ensina de forma brilhante que dar a Deus as sobras do seu mês é um insulto à paternidade dele. Quando você paga todo mundo primeiro e dá a Deus o troco da padaria, você está dizendo ao mundo espiritual: o meu chefe, o meu banco e as minhas contas são os meus verdadeiros provedores. Deus é só uma gorjeta. Deus não aceita ser o segundo da fila na sua vida. Quando você tem a coragem de separar a parte dele primeiro, antes de pagar a luz, antes de fazer o mercado, você aciona um gatilho de fé sobrenatural. Você está declarando: Senhor, os 90% que sobram com a tua bênção valem infinitamente mais do que 100% nas minhas próprias mãos. O princípio do primeiro lugar não é uma lei para tirar dinheiro de você.
É uma blindagem celestial que impede o devorador de tocar no resto do seu suor. Você já blindou as suas palavras, já tirou Deus do final da fila e já entendeu que o medo da escassez atrai a miséria. Mas talvez você esteja me assistindo agora com uma pasta cheia de boletos atrasados, o nome no Serasa e pensando: como eu vou ser generoso se eu não tenho nem para pagar o meu aluguel? Como eu vou semear se eu estou afogado em dívidas? Preste muita atenção no segredo espiritual que vai virar o jogo a seu favor hoje. É exatamente no meio da crise que a sua semente tem o maior poder de explosão. A lógica humana diz que você só deve ajudar os outros ou ofertar quando o seu celeiro estiver cheio e sobrando. Mas a lei da semeadura intencional trabalha na contramão do mundo. No livro de Gênesis 26, a Bíblia relata que houve uma fome terrível na terra. Havia miséria, seca e desespero por todos os lados. O que o patriarca Isaque fez? Ele escondeu as poucas sementes que tinha debaixo da cama com medo de morrer de fome? A resposta bíblica vai chocar a sua mente. O versículo 12 diz: E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor o abençoava. Isaque plantou no meio da seca absoluta. Ele pegou o pouco que tinha nas mãos, recusou-se a ser paralisado pelo medo da falta e colocou a semente na terra de propósito. Joyce Meyer ensina que a melhor maneira de quebrar o espírito de dívida e miséria na sua vida é semear para sair do buraco. A semeadura intencional não é tentar comprar a bênção de Deus ou fazer barganha. É um ato de rebeldia espiritual contra o espírito de miséria. Quando você pega R$ 50 que você ia usar para comprar uma pizza no fim de semana e decide de propósito comprar leite para uma mãe solteira que está precisando ou entregar como uma oferta de gratidão no altar, sabe o que acontece no mundo espiritual? Você dá um soco no estômago do devorador. Você está dizendo às trevas: a crise não controla as minhas finanças. O meu suprimento vem do céu e eu sou um canal, não uma represa. Se você precisa de uma colheita financeira urgente, você precisa plantar uma semente financeira urgente. Você não pode colher maçãs chorando na terra. Você só colhe maçãs se plantar sementes de maçã. Pare de focar no tamanho gigante da sua dívida e comece a focar no poder sobrenatural da semente que ainda está na sua mão. Nós já alinhamos a sua vida espiritual. Você aprendeu a lei da semeadura, parou de murmurar e colocou Deus em primeiro lugar. Mas preste muita atenção nisto. Deus não vai multiplicar a sua semente se você continuar plantando em um terreno cheio de buracos. Existe uma brecha terrível por onde o seu dinheiro escorre todos os meses, e o nome dela é falta de domínio próprio. A Bíblia é um manual financeiro inteligentíssimo. Em Provérbios 21, 20, a palavra diz: na casa do sábio há tesouros e azeite, mas o homem insensato os devora. Sabe quem é o insensato que devora tudo o que ganha? É o cristão que usa o cartão de crédito como se fosse o Espírito Santo. Quando você tem um dia terrível no trabalho, briga com o cônjuge ou se sente triste, para onde você corre? Você dobra os joelhos para buscar o Consolador? Ou você abre o aplicativo de compras e pede uma comida cara, compra uma roupa que não precisa e diz para si mesmo: "Ah, hoje eu mereço"? A síndrome do eu mereço é a estrada mais rápida e larga para a falência. Você está usando compras por impulso para anestesiar a sua dor emocional. Você está gastando o dinheiro que não tem para comprar coisas que não precisa, apenas para preencher um vazio que só Deus pode ocupar. Joyce Meyer bate muito forte nessa tecla. Ela ensina que um cristão maduro não pode ser governado pelos seus sentimentos. Se você só gasta porque sentiu vontade, você é um escravo das suas emoções.
Você acha que está no controle, mas é o aplicativo de compras e o marketing do mundo que estão ditando o destino do salário que Deus te deu. É hora de fazer a limpeza desse entulho na sua vida. A bênção financeira de Deus exige mordomia, ou seja, boa administração. Se você não consegue ser fiel cuidando de R$ 1.000, por que Deus confiaria 1 milhão nas suas mãos para você desperdiçar com futilidades emocionais? A partir de hoje, você vai adotar a regra das 24 horas. Viu algo na internet ou na vitrine que não é essencial para a sua sobrevivência? Você não vai comprar na hora. Você vai dar meia volta, esperar 24 horas e orar sobre isso. Na maioria das vezes, no dia seguinte, a emoção já passou e você percebe que ia jogar o seu dinheiro no lixo. Feche a brecha do gasto emocional e prove para Deus que você sabe administrar o que Ele te entrega. Nós chegamos ao final desta profunda faxina espiritual e financeira. A verdade nua e crua foi revelada e o pecado oculto, que furava o seu bolso, foi desmascarado. Você entendeu que a mesquinhez e a síndrome da escassez ofendem a Deus. Você viu como a sua própria boca estava amaldiçoando o seu salário e como os gastos emocionais estavam devorando o que o Senhor colocou nas suas mãos. Mas preste muita atenção no que vai acontecer agora. O tempo da ignorância e da miséria acabou. Hoje, o ciclo de dívidas, de escassez e de humilhação financeira, que talvez persiga a sua família há gerações, é quebrado pelo poder da palavra de Deus. Você não foi chamado para ser uma represa de águas paradas e apodrecidas. Você foi chamado para ser um canal transbordante da provisão dos céus na terra. Eu quero que você se posicione com autoridade agora. Não importa o tamanho da sua dívida ou o que diz o saldo da sua conta bancária hoje. Abra a sua boca e declare comigo com toda a sua fé. Senhor Deus, eu te peço perdão por todas as vezes em que o medo da falta me impediu de ser generoso. Perdoa a minha murmuração e a minha má administração. Eu renuncio agora a todo espírito de miséria, a toda herança de escassez e a toda maldição que eu mesmo joguei sobre o meu dinheiro. A partir de hoje, o Senhor é o primeiro na minha vida. Eu serei um mordomo sábio, um semeador intencional, e a minha casa viverá a abundância do teu reino. Você acabou de mudar a rota do seu destino financeiro, mas nós precisamos selar essa vitória de forma pública. Eu desafio você a ir aos comentários agora mesmo, quebrar o espírito de medo e digitar este decreto de fé. O meu suprimento vem do céu e a miséria acaba hoje. Ao escrever isso, você profetiza a sua liberdade e avisa ao inferno que o devorador não tem mais acesso ao suor do seu trabalho. Existem milhares de cristãos fiéis que estão chorando de madrugada, sem saber como vão pagar o aluguel, porque desconhecem essas leis espirituais. Seja um canal de libertação na vida deles hoje. Compartilhe este vídeo agora mesmo no WhatsApp daquele amigo ou familiar que precisa urgentemente desse destravamento financeiro. E, por favor, não saia daqui sem se inscrever no canal Caminhando com Joyce Meyer e ativar o sininho. Nós estamos aqui para te entregar as chaves que a religião escondeu, para que você viva a verdadeira plenitude em todas as áreas da sua vida. Fique na paz, seja um semeador e até o próximo vídeo.